Olá, centelistas! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao início do nosso estudo aprofundado da doutrina espírita. Hoje nós vamos começar o roteiro número 1. Lembrando que esse estudo ele é feito através da leitura deste livro, que também é da Federação Espírita Brasileira, da FEB. Nós estamos em setembro de 2021, hoje é dia 25 e nós vamos tratar do roteiro número 1. Gente, lembrando que esse não é o estudo sistematizado da doutrina espírita. O estudo sistematizado da doutrina espírita já acabou. Ele dá uma visão geral. Esse aqui é aprofundado, então é cada ponto de uma forma mais tranquila, mais delicada, com mais questões. Está certo? Então vamos lá? Hoje no roteiro número 1, o assunto é doutrina espírita e o evangelho. Bom, a primeira coisa que nós precisamos falar é que, e eu vou ler essa frase, o espiritismo é compreendido como a manifestação da misericórdia divina em benefício da humanidade terrestre. Então nós vamos refletir sobre os ensinamentos. Então, a primeira coisa, ele fala manifestação da misericórdia divina. E por que a gente está falando aqui de misericórdia divina? Nós já aprendemos que Deus é causa primária de todas as coisas, que Ele é a inteligência suprema e que nós conseguimos entender um pouco de Deus através dos seus atributos. Deus é eterno, Deus é soberanamente justo e bom. Então nós vamos aprendendo que Ele é único, nós vamos aprendendo que Ele nos criou por amor. E por isso, por amar a criatura, ou seja, nós, que somos a criação de Deus e de sua vontade, Ele nos dá o Espiritismo por misericórdia para auxiliar a humanidade. E auxiliar a humanidade a quê? Auxiliar a humanidade terrestre para que seja melhor, para que seja feliz. E nós estamos falando hoje da doutrina espírita e o evangelho. Por quê? Porque nós espíritas seguimos o evangelho do Cristo. Nós espíritas somos cristãos. Tenho certeza que vocês sabem disso, mas é bom a gente lembrar. Muitas vezes as pessoas confundem. Falam, você é espírita, kardecista? Sim, somos espíritas kardecistas. Então seguimos Kardec? Sim, as orientações de Kardec. Mas quem é o nosso mestre, modelo e guia? É Kardec? Não. É Jesus. Cristo. Nós já sabemos. Cristo, o enviado. Então, Jesus, o enviado de Deus, é o nosso modelo. É o nosso guia. E Ele nos ensinou. Que Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém iria a Deus senão por Ele. E como é que a gente faz esse caminho? Porque, poxa, nós queremos conhecer a verdade, a vida e queremos chegar a Deus. Então, como é que a gente faz? Segue o Evangelho. Segue o Evangelho do Cristo. O que o Espiritismo faz e nos traz, que na minha visão, Letícia, é a coisa mais importante de todas, é a nos ajudar a entendermos o Evangelho. Porque quando nós falamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não estamos falando o Evangelho segundo Kardec. Nós estamos falando do Evangelho de Jesus Cristo, com o auxílio de Kardec, organizando os ensinamentos do plano espiritual superior, nos ajuda a entender mais. É como se nós pegássemos hoje um livro de literatura, em português mesmo, mas um português arcaico. Seria muito difícil a leitura, seria uma leitura pesada, confusa. E quem pode praticar aquilo que não entende?
Então, o Espiritismo vem com essa conexão entre o plano espiritual e nós aqui encarnados, com o brilhantismo de Kardec de coordenar de forma metodológica esses ensinamentos, junto com o Evangelho, e nos auxiliar a entender aquilo que é necessário para que saibamos a verdade, para que vivenciemos uma vida plena, para que possamos entrar em comunhão com Deus, nós precisamos entender seu conteúdo. O Espiritismo tem essa função belíssima, que é nos auxiliar a entendermos verdadeiramente o Evangelho. E ao entendermos verdadeiramente o Evangelho, aí sim, somos livres para escolher, porque agora sabemos a verdade, porque agora sabemos qual caminho devemos percorrer. E agora está claro, é A ou B. Agora está claro, agir ou não agir, silenciar ou falar. Nós já sabemos o que devemos pensar, como devemos agir, o que agrada a Deus. Jesus nos deu o caminho, mas muitas vezes, numa leitura mais original, fica um pouco difícil. Mas com a ajuda do plano espiritual, tirando um véu da dificuldade, na questão do Evangelho, nos auxilia a evolução. Muito bem, então o Evangelho é a misericórdia divina para a nossa evolução terrestre. Muito bem, nós precisamos lembrar que a doutrina espírita, ela não é só religião, como nós falamos. Ela é uma ciência e, como ciência, ela está relacionando o contato do plano espiritual conosco. Essa ciência, dessa forma de comunicação. A gente aprende isso durante os nossos estudos doutrinários, mas na parte da mediunidade, na realidade. Mas vamos estudar isso mais para frente. E ele ainda vai trazendo a questão filosófica, ou seja, a partir dessa comunicação, como nós aprendemos as questões filosóficas. Quais são as questões filosóficas? Vocês sabem? Quem somos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui? Essas questões filosóficas, ou seja, que estudam as questões da vida, elas são decorrentes dessa ciência espiritual, dessa comunicação e dessa capacidade de nos conectarmos com a espiritualidade maior. Então, nós vamos ver a cada roteiro, nós vamos pegar um pedacinho de cada questão dessa ciência, dessa filosofia, nós vamos trabalhar todos esses aspectos. Hoje é o roteiro 1, então ele está trazendo isso de uma forma mais ampla, ou seja, a relação entre o Espiritismo e o Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, e aí ele vai dizendo o seguinte: a orientação da doutrina espírita é um positivo de renovação imprescindível e inadiável. Por quê? Porque nós sabemos, principalmente no momento que estamos agora, que nós somos aqueles denominados por Jesus trabalhadores da última hora. Nós não somos melhores e especiais por isso. Nós somos, na realidade, atentos. Por quê? Porque está sendo dada, mais uma vez, a prova da misericórdia de Deus para nós. Nós estamos tendo a oportunidade de sanarmos expiações e provas nos últimos segundos do segundo tempo, dos 45, para que, na próxima encarnação, já possamos vivenciar um planeta na vibração da regeneração. Pode ser a Terra ou não, mas nós estamos exatamente, a nossa vibração inclusive, nesse momento da transição. E nós sabemos que vivenciar um planeta regenerado nos é mais grato do que reviver em outro planeta de expiação e prova. Então, nós já sabemos
que a doutrina espírita nos é dada por misericórdia de Deus para nos auxiliar à evolução e aproveitarmos para nos darmos bem nessa prova. Sabe quando você está no colégio e tem um livro de um autor que aquele livro ele foi tão bem feito que se você estudar só ele, você tira 10 na prova? É isso. O Evangelho, ele é tão perfeito que se você estudar só ele, você tem a capacidade de ter o conhecimento, porque terá também a parte que nos cabe da nossa ação para estarmos aptos, com todo o conhecimento necessário e com o nosso esforço também necessário para galgarmos então a capacidade de evoluirmos o máximo possível para que na próxima encarnação já estejamos num planeta de regeneração. Muito bem. E aí ele vai dizendo o seguinte, que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai, porque está na Terra. Trazer os verdadeiros princípios da lei de Deus, que consola pela fé e esperança. Gente, nós estamos aí, se Deus quiser, já para os finalmente, mas nós vivenciamos nos últimos 2 anos uma pandemia. Quantas e quantas pessoas, e às vezes famílias inteiras, foram assoladas por essa doença. Muitos desencarnaram assim, de uma hora para outra, né? Sem imaginar que fossem passar por essas coisas. E se não é o Espiritismo, para nós, e agora estou falando nós espíritas, para nos consolar, nos dar esperança, não é tirar a dor da perda do ente querido, a dor da doença física. O Espiritismo não tira a dor, o Espiritismo tira o desespero, porque sabemos que vamos nos reencontrar, porque sabemos que essa vida ela é muito curta para a nossa vida real, que é a vida espiritual. Porque sabemos que tudo há uma razão de ser, que até mesmo uma doença pode ser o gatilho necessário para que aproveitemos melhor essa fase de trabalhadores da última hora. Porque a doutrina espírita é consoladora, traz esperança, traz força para os momentos difíceis, na certeza que atributo de Deus é ser soberanamente justo e bom, e que mesmo quando são acometidas essas coisas nas nossas vidas, Deus não deixa de ser justo e bom por isso. Nós que ainda estamos engatinhando, precisamos aprender muitas coisas, e muitas dessas coisas só através da dificuldade. Nós não podemos esquecer que ainda estamos estagiando num planeta de expiação e prova, onde a grande parte é expiação, ou seja, ainda estamos nos colocando numa linha de reorganização para bem vivermos. Então, isso é importante ser dito. Nós não somos vítimas do mundo. Nós somos seres em evolução que necessitam, muitas das vezes, de provas e expiações difíceis, mas que são modificativas para o bem, para as próximas vidas, para um final de encarnação, para aproveitar a oportunidade deste momento histórico universal que nós estamos vivendo agora aqui na Terra. E o mais importante, nós vamos aprender ao longo dos demais roteiros, nós vamos trabalhar muito com a questão de o que é central no Evangelho. O central no Evangelho, se nós pudéssemos assim colocar, apertar o Evangelho, apertar e falar assim, eu quero resumir em 3 coisas. O que eu preciso fazer? O que o Evangelho vai me ensinar? O que eu preciso, assim, eu não tenho tempo, eu não gosto de ler, eu não quero saber, não sei. Eu quero assim uma forma bem resumida, porque eu sou uma pessoa pontual. Então nós vamos aprender ao longo desse ano que o Evangelho, ele veio para nos ensinar, para que nós aprendamos a amar,
a compreender e principalmente a servir. Jesus nos ensinou: queres ser o maior de todos? Seja o maior servidor. E para nós conseguirmos agir de acordo com esses ensinamentos, que lembre-se do começo da nossa conversa de hoje, são decorrentes da misericórdia de Deus para nós precisamos trabalhar, iremos fazer isso ao longo do ano, trabalhar tudo aquilo que impede que nós possamos amar, que nós possamos compreender. Tudo aquilo que nos impede de sermos melhores e principalmente aquilo que nos impede de servir. Nós vamos perceber, mas já de forma muito resumida, o orgulho e o egoísmo. Essas são sombras que nós temos, e natural que nós tenhamos, porque estamos iniciando a nossa jornada. Gente, eu brinco sempre. Até ontem nós estávamos na caverna, batendo pedra para fazer fogo. Não é porque nós temos um pouco mais de conhecimento agora, no segundo degrau da escala da evolução, que nós já somos gênios. Não, nós temos ainda questões a serem resolvidas. Se assim não fosse, não estaríamos no planeta de expiação e prova. Estaremos no planeta já angelical, dos anjos puros. Não estamos ainda. Chegaremos lá, mas ainda não. Nós ainda precisamos de vicissitudes para que possamos aprender de uma forma mais eficaz. Sabe quando você entende o outro porque você já vivenciou a dor do outro? Imagine, por exemplo, que algum amigo seu chegasse e dissesse para você: poxa, eu estou deprimido, eu sinto dor, eu sinto vazio, eu sinto uma tristeza. De duas uma, ou você é uma pessoa empática, fala: poxa, eu imagino que isso deva ser difícil, mas você nunca teve depressão, então você imagina que seja difícil e você dá uma força para o seu amigo. Mas vocês concordam que quando você também já teve depressão, já passou por isso, você consegue sentir exatamente o tamanho daquela dor e você se coloca profundamente em ajuda a esse amigo de coração, mente, corpo e alma? Não é diferente? É diferente. Tô falando aqui uma coisa mais difícil, mas pensa aí, já quebrei o pé. Aí chega um amigo seu e fala: puxa, quebrei o pé. Você vai dizer: ai, nossa, eu sei como é que é, dói muito, né? Então, a dor nos reforça o aprendizado. Uma vez que nós aprendemos pela dor, não esquecemos mais. Não esquecemos mais. E por isso que ainda estamos vivendo essas vicissitudes. Mas elas não são feitas para nos castigar, mas para nos auxiliar a guardarmos verdadeiramente os ensinamentos, a fim de que, nesta vida, já façamos muito melhor e possamos, juntamente com o conhecimento do Evangelho e com essa doutrina maravilhosa que é espírita, nos orientarmos para uma vida mais feliz. Então é isso, gente. Na aula de hoje, nós aprendemos a relação entre a doutrina espírita e o Evangelho segundo Jesus, que foi organizado e melhorado para a nossa compreensão através do trabalho de Allan Kardec e dos espíritos superiores da criação. Agradeço a vocês e até sábado que vem. Um abraço!